Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Arte literária, comigo, Cacau Sotero e Deusileia, nesse primeiro período do ano letivo de 2022. Se Deus quiser, vai ser um ano bom, né? A gente começou aí com muita coisa, nos fazendo de novo ficar em casa aprendendo. Mas se Deus quiser, vai melhorar, tá bom? Vamos falar de arte? Arte no contexto português, né? Por que português? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses, é desse povo aí que nós vamos falar. A arte literária, mais uma vez, expressão artística, e a literatura como arte das palavras. A gente segue na mesma linha de raciocínio, só que agora nós vamos nos ater a Portugal, tá bom? Qual o verdadeiro sentido que a literatura representa para você? Para mim, eu sei responder. E mais, uma vez considerada como arte, o que vem a ser esse procedimento aí? Como é que você lida com a arte literária? Nós já sabemos que, embora não haja uma definição assim pronta, algo assim que você possa nomenclaturar, né? Literatura, arte literária é isso, não existe isso. Mas sabemos que, segundo Aristóteles, nós imitamos a realidade através da arte, né? E já sabemos que trabalhamos as palavras. Sabemos que essa arte literária está presente em nossas vidas. Então, qual o verdadeiro sentido que a literatura representa? Como já sabemos que a literatura está presente em todas as civilizações e conosco não é diferente, lidamos com a literatura o tempo todo, tá bom? Bom, quando eu falo da arte no contexto português, vamos ver aí o que significa essa arte literária em Portugal. Bom, a literatura portuguesa abrange, olha só, 8 séculos de produção. Muita coisa, hein? Os primeiros registros datam do século XII, tá? Quando ocorre a expulsão dos árabes da Península Ibérica e com a formação do Estado português. Aí a gente começa ali da formação do povo português, Península Ibérica, Portugal e Espanha, voltando um pouquinho na história, a história atrelada a essa construção da literatura. Primeiramente, os relatos foram em galego-português, tá? A língua da época. Isso ocorreu em virtude da integração cultural e linguística existente entre Portugal e Galícia. Turma, eu falei agora igualzinho o professor Tiago, gosto de chamar assim. Turma, oi turma. Chuchus, melhor. Esse momento aqui é um momento interessante. Lembram quando eu falei para vocês o trovadorismo? Pois é, as manifestações literárias começam aí. Tá? A era medieval, a construção do Estado português. Então, nessa era, a literatura portuguesa é dividida em primeira época, que é o trovadorismo, segunda época, que é o humanismo, certo? E aí, eu tenho início no século XII ou XI, tá? Você vai encontrar registros históricos falando do século XI, não. Século XII, não. Os anos 1189 ou 1198. Há uma divergência aí na história, mas o século é o XII, tá? Com a publicação de Canção da Ribeirinha de Paio Soares de Taiveroz, que é chamada também de Canção Guarvaia. E a gente tem o início da arte literária no contexto de Portugal. Essa obra é conhecida como a mais antiga da literatura portuguesa, lá na Idade Média. A literatura é arte, é sim. Ela é uma arte polissêmica, ou seja, ela tem uma significação plurissignificada. Ela é polifônica, ou seja, ela tem muitos sons. Como tal, dialoga constantemente com outras formas de arte, em especial com as artes plásticas. Aí, Marcos Dominici, quando falar de arte, ele vai fazer uma referência à minha pessoa, à minha disciplina, porque a gente tem essa ligação aí, né? Estamos falando de arte. Disse um dia uma pessoa chamada Murilo Rubião, que é escritor, tá? Ele diz que o escritor mantém o olho armado e, tal como o escultor ou o pintor, fixa o eterno em sua obra. Olha só, o Murilo Rubião disse isso aí, tá? O escritor
tem o olho armado, ou seja, o que é uma pessoa armada? É uma pessoa atenta, né? Um policial armado, ele está atento ao surgimento de um bandido para se defender, para defender a população. Então, o escritor mantém o olho armado, por quê? Porque ele está pronto para produzir. E assim como o escritor, o escultor ou o pintor. E aí eu trago para vocês a obra que você pode conferir aí. Ver coisas, ver pessoas na sua diversidade, ver, rever, ver, rever. O olho armado me dava e continua a me dar força para a vida. É um trecho da Idade do Serrote de Murilo Mendes. Então eu tenho uma obra de arte visual, que é a pintura do olho armado, e eu tenho aqui uma obra, tá? Que fala desse olho armado aí em palavras. Então, se alguém disser, ou se você quiser usar a linguagem conotativa para alguém que te olha muito, que te observa muito. Tem gente que é assim, né? Tudo olha, tudo observa, presta atenção em tudo. De repente, essa pessoa tem um olho armado, está sempre atenta aí às coisas, tá certo? Então, aqui é uma construção interessante acerca da literatura, que vai refletir em arte plástica, né, artes plásticas e arte com palavras, tá bom? Esse fragmento que eu acabei de ler, eu vou voltar aqui, A Idade do Serrote, vou ler de novo. Ó. Ver coisa, ver pessoas, ver coisas, ver pessoas na sua diversidade. As pessoas não são iguais, as pessoas não pensam iguais, as pessoas não se vestem iguais. Nós temos grupos que se assemelham nesse gosto, mas há uma diversidade. Então, isso traz o ver, o rever, o ver de novo, o rever. O olho armado me dava e continua a me dar força para a vida, o olho atento, um olho disposto. Aí aqui o fragmento do poeta é a inspiração do artista plástico dessa obra aqui, da direita do seu vídeo, Guilherme Melick, para o individual O Olho Armado. E aí o R fica entre parêntese, porque o olho também pode ser amado, tá? Que inaugura a programação de agosto, no caso do Museu de Arte Murilo Mendes, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, aqui a gente tem vamos dizer, um ponto, né, comum, obra de arte e arte com as palavras, tá bom? Então, gente, qual é a função da literatura? Você sabe? Qual a função da arte? Então, aqui, muito tem se discutido sobre a função e a estrutura de um texto. Por exemplo, um texto literário. Um texto literário é um texto subjetivo, é um texto que traz uma mensagem do eu lírico. Vou dar um exemplo do Gonçalves Dias, quando ele faz a canção, ele compõe a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então é um texto literário, é um texto subjetivo, é a visão do autor acerca da sua terra, tá bom? Então, há uma dificuldade de se entenderem os enigmas. Tem coisa que você vai ler e não vai entender de cara. As ambiguidades, as metáforas, as figuras de linguagem de modo geral, que o artista, né, traz aí na composição dos seus textos. Mas é exatamente aí que reside o encanto. No trabalho com a palavra, com o seu aspecto conotativo, com seus enigmas. O próprio Camões tenta definir o amor. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Olha só. O Renato Russo atrela a ideia de Camões na sua canção chamada Monte Castelo, e ele ainda diz assim: é um não querer mais que bem querer. É um solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perder. Ele musicaliza Camões.
ainda traz também um trecho de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que fala de amor. Então, gente, eu tenho aqui os enigmas. Os enigmas do amor, retratado por Camões, por Renato Russo, né, que canta Camões. As ambiguidades que eu posso apresentar num poema, eu posso ver num poema. As metáforas, né? Quando eu digo que o amor é fogo, eu estou fazendo uma comparação. Né? Aí o Djavan já disse que o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo a sua chegada, a chegada de quem? Do amor? Com a fuga de uma ilha. Tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Olha só a visão do autor sobre o mesmo amor. Diferente. Então, eu tenho leituras diferentes, eu tenho metáforas diferentes para falar de um mesmo assunto. Então, cada autor, cada artista vai trazer a sua versão de temas como, por exemplo, amor. E aí é exatamente aí que reside o seu encanto. Tá bom, gente? No trabalho com a palavra, com seu aspecto conotativo, né? E a gente abusa das figuras de linguagem, os seus enigmas, a sua inspiração poética é trazida em forma de poesia, é cantada na música popular brasileira, como eu citei aqui o Renato Russo, da banda Legião Urbana, e o Djavan, tão conhecidos aí como grandes representações da música popular brasileira. Então, a expressão artística está presente no nosso dia a dia, ela não só na palavra escrita, mas na palavra também cantada. Aí eu tenho grandes representações como Sófocles, Camões, que eu acabei de citar, Shakespeare, Rousseau, Dostoiévski, Machado de Assis, essa de Queiroz, Kafka, Clarice Lispector, todos os preocupados com o grande mistério, entender a alma humana. E eu nem falei de Fernando Pessoa, né? Nem citei aqui Fernando Pessoa, entre os tais, né? Deixei aqui só Clarice Lispector para tratar de temas tão pessoais, tão enigmáticos, como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, a loucura, como, por exemplo, a paixão, enfim, uma série de temas que podem ser estudados. Então, gente, nós já sabemos que há uma divisão aí da literatura portuguesa e, consequentemente, da expressão artística. Então, a literatura vai se apresentar como instrumento artístico de análise de mundo e de compreensão do homem. Então, eu tenho a era clássica, que eu já falei, aliás, eu falei da era medieval. Então, a gente tem a era clássica, que vem com a queda do feudalismo, expansão marítima, né, o mercantilismo, desenvolvimento do capitalismo nos séculos XVI, XVII e XVIII. Então, depois da era medieval, a gente tem a era clássica, que abrange aí esses 3 séculos. É muito tempo, né? Nós temos poesia, prosa, teatro, inspirações na antiguidade clássica, que a gente vai falar o arcadismo, com foco na mitologia, no bucolismo, exaltação da vida no campo. Então, o arcadismo é a volta da era clássica do classicismo. Aí a gente tem o Renascimento, que abrange toda a arte. O classicismo, a gente volta aqui só para a literatura. Então, no século XVI, olha só, efervescência cultural culminou no desenvolvimento da literatura portuguesa. Então, gente, o Renascimento envolve tudo: artes plásticas, escultura, tá? Pintura, e o classicismo é a arte literária dentro desse grande movimento Renascimento. Então, quando a gente estuda Renascimento na literatura, é o classicismo, tá certo? Surgimento de novos gêneros como romance de cavalaria e a literatura de viagens, tá bom? Então a gente tem essa riqueza aí na literatura portuguesa, que com certeza vai incidir na literatura brasileira. Olha só, as grandes descobertas e os feitos de Portugal, por exemplo, passaram a ser narrados, as epopeias, pelos autores da época, no caso, Luís Vaz de Camões, como por exemplo, os Lusíadas, que é a maior
obra literária portuguesa que conta a história do país. Que inclusive eu acho que e eu acho que deveria virar uma grande produção para o cinema. Não sei por que nunca ninguém se interessou em fazer os Lusíadas para o cinema, né? Nós temos a Odisseia de Homero, por exemplo, que é um grande clássico, deveria ter também os Lusíadas. Então, nesse mesmo período, o Sá de Miranda traz da Itália um novo estilo de se escrever, que é chamado de doce estilo novo, ou doce estilo nuevo, que não, gente, é o soneto, tá bom? São poemas com 4 estrofes, lembram? 2 quartetos e 2 tercetos. Aí nós temos na escola literária barroca outro ponto. Eu estou chamando aqui escola literária, mas você pode chamar, mas há literários que chamam movimento literário, tá? Não chamam escola, porque escola literária fica uma coisa assim muito engessada, muito presa a certos padrões que dentro da literatura não existe isso. Os movimentos vão se sucedendo justamente por conta dessa inconformidade a determinado tempo com essas características que são apresentadas nesses respectivos movimentos, tá? Então, eu coloquei escola, você já sabe, escola, movimento, tá? Prevaleceu durante todo o século XVII, questões religiosas, sociais tiveram foco. Por quê? Porque depois do humanismo, o homem se volta novamente para Deus, como era na Idade Média. Então, o barroco representa o conflito entre os prazeres da carne e a vida com Deus, que é se abster desses prazeres carnais. Principais características eram linguagem rebuscada, figuras de linguagem, estilo bem melancólico, bem triste, bem conflituoso, que retratava a insatisfação com os problemas da sociedade, tá bom? Aí nós temos, encerrando a era clássica, no século XVIII, surge o arcadismo, que é volta ao classicismo, tá bom? Nome que faz referência à região da Grécia, chamada Arcádia, e considerado um local de inspiração poética. Então, o neoclassicismo, que também é um dos nomes do arcadismo, é uma escola literária que trouxe influência dos valores greco-romanos, tá bom? Com a valorização da natureza e a mudança na estética, como para uma linguagem mais simples, diferente do barroco, que trazia uma linguagem mais rebuscada. Então, traz a simplicidade com vida no campo, visão pastoril, uma coisa mais simples, tá? Fuga aí desse momento. A plurissignificação. Gente, muitos significados nas palavras no texto literário vão assumir significados que vão variar. Valoriza-se a linguagem conotativa, muita figura de linguagem. E a ficcionalidade, ou seja, textos vão criar um universo próprio, a questão da ficção, ainda que baseados no real, mas transfigurando e recriando. Então, baseia-se em fatos, mas se foge um pouquinho dessa realidade, desse momento, dessa sociedade em questão. Aqui eu trouxe uma figura que você se reporta ao tempo das cavernas. O homem era gordo e tinha pernas finas. Muito gordo? Preciso de mais detalhes para poder imaginá-lo. Viram? Sim, agora sim. Parece o meu tio, conheço bem o tipo. Bem interessante aqui essa piadinha, levando em conta a evolução do tempo, levando em conta a questão da escultura, a forma como eles estão aqui numa era bem passada, mas com uma linguagem mais atual, tá bom? Então, é o aspecto subjetivo que o texto traz para nós, o que eu acabei de ler na figura, um olhar pessoal do artista, suas experiências e emoções são bem retratadas nesse tipo de texto, né? Texto literário. ênfase da função poética, né? Lembra das funções da linguagem? Função poética da linguagem, função expressiva da linguagem estão presentes aí no texto literário. E o artista vai apresentar nessa obra uma postura do mundo e das aspirações do homem. Então, gente, a arte literária é concebida com a arte da palavra, não é diferente da aula anterior. Na literatura portuguesa, nós temos aqui para vocês essa construção. Ó. Tanto a representação dos caracteres como o entrecho das ações, importa procurar sempre a verossimilhança, ou seja, mais próximo da realidade. E o Aristóteles disse que as palavras e os atos de uma personagem de certo caráter devem justificar-se
pela verossimilhança e necessidade, ou seja, como Aristóteles disse também, a arte vai imitar a realidade, tá? Aí nós temos mais contribuições filosóficas, né? A questão da a mímese, que é debruçar-se a literatura se ligando no conceito da imitação, que eu acabei de falar. E, claro, com o passar do tempo, essa ideia imitativa vai perdendo força e, apesar de ainda manter muita relação com as emoções que vem provocando, tá bom? Figura divina, seres mitológicos, tudo isso vem se apresentando na arte literária. Bom, gente? Trazendo as expressões literárias para o contexto português, nós temos aí as escolas que nós vimos: trovadorismo, arcadismo, barroco, arcadismo, e a gente fica por aqui porque nós já começamos a falar de romantismo. E hoje, claro, eu fico por aqui. Compliquei?